O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Farroupilha promoveu nesta semana no auditório do Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha a primeira Conferência Municipal do Meio Ambiente. O tema enfocado foi a água. Um dos palestrantes de todas as atividades foi o biólogo Jackson Miller, que também veio a Farroupilha para falar sobre a sustentabilidade na gestão das águas. É um tema bastante complexo. Como sustentabilizar tudo isso, Jackson? Primeiro, saudar a comunidade aqui do município de Farroupilha e dizer que a sustentabilidade certamente é o grande desafio que nós teremos de enfrentar daqui para frente. Essa questão envolvendo a água vem fazendo com que a sociedade, os governos, passem a se preocupar mais com esse bem, que é um bem necessário para garantir a vida de toda a sociedade. Não temos nós como sobreviver em uma determinada região sobre a água, sem a água, com a falta de água. E o que se percebe é que a crise já bateu às nossas portas. O modelo que nós temos adotado para utilizar esse bem natural, ele já está dando sinais de esgotamento em algumas regiões, que em função dos usos múltiplos que essa água recebe, estão enfrentando situações de escassez, estão enfrentando problemas de disponibilidade, justamente num momento onde a sociedade parece que vem incorporando progressivamente a variável ambiental. Então a nossa participação no evento foi exatamente de trazer esses elementos para o grupo, alertar a comunidade de Farroupilha que adote medidas adequadas para tratamento dos seus esgotos, que busque a sensibilização da comunidade com relação à preservação dos mananciais hídricos, a reposição da mata ciliar, a preservação dos espaços que são importantes para garantir a sobrevivência do rio como um todo. Então nós aproveitamos o momento para trazer um pouco da experiência e da crise que vivemos no Vale dos Sinos, no ano de 2006, as repercussões que isso trouxe, as necessárias mudanças de comportamento que se evidenciou naquela realidade, naquela situação, e as projeções que a gente vai fazer de futuro em relação à estrutura de gerenciamento da água do nosso estado, até porque nós temos um sistema, o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, e que precisa ouvir os usuários, precisa ouvir as indústrias, precisa ouvir os políticos, para que se possa compor um quadro de gerenciamento que seja capaz de dar respostas para isso que está posto hoje aí. O que pode, Jackson, deixar a sustentabilidade das águas insustentável? A insustentabilidade na sustentabilidade? Nós assistimos uma situação muito simples, que é o consumo médio de cada pessoa ao longo da sua existência. Se nós olharmos na história da humanidade, um romano consumia em média 15 litros por dia. Quanto consome um morador de Farroupilha? Não menos do que 60. Então, o que a gente viu ao longo do tempo? Na medida que a sociedade avança, o consumo da água cresceu muito. A disponibilidade dela, por sua vez, permaneceu a mesma ou diminuiu. Então, nós temos um gráfico aqui que é complicado. De um lado, nós estamos aumentando a demanda e de outro, nós estamos conservando a capacidade de suporte. Então, como é que nós vamos lidar com isso no futuro? Este é o princípio da sustentabilidade. É nós deixarmos para quem está vindo as mesmas condições que nós tivemos quando viemos para cá. A insustentabilidade é fazer o contrário, é usar de qualquer jeito, sem se preocupar com aquele que vem vindo depois da gente e deixar um ambiente em crise, conflitivo, com uma série de problemas que vão ser de difícil solução porque não foram resolvidos no tempo que deveriam ter sido resolvidos. Logo, a sustentabilidade das águas passa também por um controle, por um consumo extremamente irracional do ser humano. É verdade, e aí é preciso alertar a comunidade nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos. Não são as grandes revoluções que vão mudar essa realidade, é na ação individual de cada um na sua casa, fechar a torneira quando estiver escovando os dentes, procurar fazer o seu projeto de construção reservando água da chuva, de forma a aproveitar esse bem que passa pela nossa propriedade. Pequenos gestos em botar uma válvula, consertar a válvula do banheiro, uma válvula ecológica, pensar em pequenas ações dentro da sua propriedade, do seu pequeno universo, e o somatório disso é que se multiplica numa cidade que tem quase 70 mil habitantes como Farroupilha. Essa multiplicação individual é que gera um resultado positivo.
né? Não é impositivo pelos órgãos públicos, é sim uma construção consciente de cada cidadão no seu despertar sobre a importância de que ele faça a diferença. Jackson, esta questão da poluição também pode ser um vetor forte que atua na insustentabilidade da água e daqui a pouco desse bem precioso? Não há nenhuma dúvida disso, né? Até porque você passa a adicionar naquele manancial hídrico que mantém a sua capacidade de suporte contaminantes que fazem com que ele perca a sua qualidade. Hoje são raros os rios urbanos que podem fazer abastecimento público sem submeter a água a um tratamento muito rigoroso, muito forte. E por que isso acontece? A grande fonte de abastecimento hoje das comunidades vem da área rural, onde a situação ainda está um pouco melhor. E na medida que o arroio ou o rio passa pela cidade, ele recebe toda essa carga do desenvolvimento de esgotos não tratados, de efluentes lançados pelas atividades industriais, de lixo. Quer dizer, numa sociedade como a nossa, nós jogamos lixo dentro dos rios e depois vamos lá tirar a água para consumo. Então, são esses componentes que tornam a água uma preciosidade, né? Certamente as grandes guerras do futuro serão por ela. Por quê? Porque nós estamos num crescente de uso e numa velocidade sem precedentes com a capacidade de alterar negativamente essa mesma água. Você falava também da questão da preservação das matas. O desequilíbrio ecológico também preocupa muito os recursos hídricos? Com certeza. Não tem como manter a saúde de um rio sem vegetação. A vegetação e o rio formam uma simbiose perfeita onde um cuida do outro. Na medida que você tira a vegetação da margem do rio, das nascentes, você acaba produzindo um efeito deletério que leva ao ressecamento do rio, à sua destruição, à sua desqualificação. Então, hoje é crescente a preocupação e na medida que os avanços científicos vêm acontecendo, nós estamos cada vez mais presentes no fato de que as florestas precisam ser salvas e garantidas a sua preservação para garantir também uma qualidade de vida planetária. Removendo as florestas, teremos problemas muito graves no futuro. Jackson, para concluirmos e resumidamente, o que compete aos poderes públicos, aos poderes políticos e ao cidadão como pessoa? Eu queria fazer uma referência a uma parte da nossa Constituição Federal que eu gosto muito. Eu me identifico com o artigo 225 da Constituição Federal que diz assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Veja que beleza, está dentro da nossa Constituição. Pela primeira vez no cenário constitucional brasileiro, nós temos um capítulo e um artigo tão importante como esse, que fala da responsabilidade de ambos, não só do poder público, mas da coletividade em fazer a sua parte. Ok, obrigado ao Jackson Miller, biólogo que esteve presente na primeira Conferência Municipal do Meio Ambiente aqui em Farroupilha, falando sobre a questão da água, esse bem precioso e responsabilidade de todos. O programa Cotidiano continua com você, Claciana Lamonato.